E aí, fanático, seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias diárias e relevantes. No vídeo de hoje vamos falar sobre a postagem do Corinthians nas redes sociais, que encheu muitos torcedores com a esperança de contar em breve com o argentino Carlitos Tevez. Vamos falar também sobre a conclusão de mais uma venda de jogador do Timão e entenda por que o Corinthians não aceitou a proposta do Monza da Itália pelo lateral esquerdo Carlos Augusto. O meio-campista Ramiro fala sobre atual momento e atrasos do Timão. Enfim, tudo isso e muito mais, amigo fanático. Faça parte desse bando de loucos se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Visite o nosso site oficial para ficar atualizado durante o dia e não esqueça de conhecer a nossa galeria de fiel torcedores. Sem mais enrolação, valeu pelo like maroto e bora para o vídeo. Uma publicação do Corinthians nas redes sociais foi o suficiente para deixar a fiel extremamente eufórica na noite desta quinta-feira. O clube alvinegro recordou o título brasileiro de 2005 e estampou uma imagem de Carlitos Tevez comemorando a conquista na época. Como o atacante argentino declarou na semana passada que poderia encerrar a carreira no alvinegro paulista, internautas alvinegros relacionaram a postagem com a possível contratação do jogador de 36 anos. De imediato, torcedores deixaram inúmeros pedidos pelo retorno de Tevez nos comentários. Além disso, corintianos também brincaram com a situação e pediram para o clube parar de iludir sua torcida. Há de se ressaltar que durante a pandemia do novo coronavírus, o Corinthians vem relembrando grandes momentos de sua história nas redes. Até o momento, porém, não há nada concreto. Isso porque a situação de Carlitos no Boca Juniors, da Argentina, segue indefinida. Como está sem contrato com o clube de Buenos Aires, o atacante quer renovar com seu time formador até o final de 2021. No entanto, Juan Román Riquelme, ídolo e vice-presidente do Boca Juniors, não vê com bons olhos a sugestão de vínculo proposto pelo atleta e, de acordo com o portal Infobae, fez a seguinte proposta: contrato por uma temporada com opção de rescindir em 6 meses ou prorrogá-lo por mais 6 meses. Enquanto estuda a proposta, cabe destacar, Tevez foi afastado dos treinos online promovidos pelo técnico Miguel Ángel Russo. Pelo Corinthians, o experiente argentino tem 78 jogos e 46 gols marcados. Mudando de assunto, chegou ao fim o contrato de Léo Natel com o São Paulo. A partir desta quarta-feira, o atacante de 23 anos está livre para fechar com o Corinthians. Com pré-contrato com o Timão desde o início do ano, Léo Natel realizou exames nesta última quinta-feira e, se tudo correr como o previsto, será anunciado como reforço corintiano por 4 temporadas. Léo Natel será a 8ª contratação do Corinthians para 2020. Antes dele, o clube fechou com Cantilo, Ederson, Jô, Luan, Matheus Davó, Cid Cleone Gonzalez. Segundo o presidente corintiano, André Sanches, o Timão será dono de 70% dos direitos econômicos do atleta, que ficará com os outros 30%. Léo Natel chegará ao novo clube depois de mais de um ano sem atuar. O último jogo oficial dele foi em 22 de maio do ano passado, pelo Apoel, do Chipre, onde ele foi artilheiro e melhor jogador da competição. Vamos aguardar para conferir se o jovem Léo Natel tem condições reais de reforçar o Timão. Eu já ouvi muito dizerem que ele é mais do mesmo. Porém também já ouvi vir comentários e gols que podem mostrar o contrário. Enfim, só nos resta aguardar e torcer para que o atacante Léo Natel possa ser importante para o nosso atual elenco. Comente aí o que você acha da venda de Gustavo e a futura integração do atacante Léo Natel ao elenco do Timão. Nesta quinta-feira, dia 2, o meio-campista Ramiro concedeu uma entrevista coletiva virtual e falou sobre o momento financeiro e conturbado que o Corinthians vem passando em meio à pandemia. A equipe está com alguns salários atrasados e também teve cortes de patrocínios ao longo deste período sem entrar em campo. O meio-campista se mostrou consciente com o atual momento que o clube está vivendo e torce para que tudo volte ao normal. Abre aspas. Tivemos a venda do Pedrinho, que dá um respiro para o clube e a gente espera que voltando os jogos a casa fique em ordem novamente.
Ramiro revelou que o elenco corintiano tem tido muitas conversas com a diretoria sobre o que é possível fazer para melhorar a situação do time. De acordo com o jogador do Timão, a relação entre o administrativo e os atletas é boa e todos estão cientes da atual situação financeira que a equipe está enfrentando. Abre aspas. A gente está pensando, neste momento difícil, na saúde financeira do clube e dos funcionários, que dependem do clube. Constantemente a gente tem conversa entre os jogadores, conversas com a direção, falamos sempre em ter flexibilidade para ajudar o clube a se manter, explicou Ramiro. Para o jogador, o Corinthians não é o único a estar sofrendo com os reflexos da pandemia. Todas as equipes no Brasil têm lidado com dificuldade em relação às respectivas economias. Além disso, voltou a destacar que o elenco alvinegro está fazendo de tudo para não prejudicar o clube. Abre aspas. A gente sabe que o clube enfrenta dificuldades financeiras, como todo clube do Brasil, não é exclusividade do Corinthians. Muitos reduziram salário, demitiram pessoas, a gente está colaborando da melhor maneira para o clube sair dessa com uma saúde financeira, que não demita funcionários, que mantenha essas pessoas empregadas, finalizou. E aí fanático, me diga se você acredita que o Ramiro vai voltar a ser titular e peça fundamental no esquema de Thiago Nunes? Deixe sua opinião nos comentários e faça parte desse bando de loucos se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. O Corinthians recusou uma primeira proposta do Monza, da segunda divisão italiana, pelo lateral esquerdo e zagueiro Carlos Augusto. A oferta foi feita na terça-feira e, nesta quarta-feira, foi descartada pelo Timão. Como a janela de transferências italiana só abre em setembro, é possível que o clube volte com uma nova proposta. Uma conversa virtual reuniu o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, o empresário Rafael Brandino e o diretor esportivo do Monza, Filippo Antonelli. Os valores do negócio não foram revelados, mas manteriam parte do percentual com o clube brasileiro. Antigo dono do Milan, o bilionário Silvio Berlusconi é o proprietário do Monza. Formado no Corinthians, Carlos tem contrato até o fim de 2021 e é um caso raro, de cria da base no profissional com 100% dos seus direitos econômicos ligados ao clube. No elenco atual, outro com situação igual é o também lateral esquerdo Lucas Piton. Aos 21 anos, Carlos está em sua terceira temporada no profissional. Ele subiu em 2018 e já disputou 35 partidas. Em 2020, após iniciar fora dos planos de Thiago Nunes, conseguiu espaço e fez 2 partidas antes da pausa no calendário. Agora falando sobre a venda de Gustavo. É oficial. Corinthians e Inter emitiram comunicados nesta terça-feira anunciando que chegaram a um acordo para vender o atacante Gustavo, ou Gustavo, para o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. A transferência será confirmada após realização de exames médicos. O centroavante já foi liberado das atividades pelo clube gaúcho para resolver os trâmites e documentos para concluir a negociação. Ele também terá de cumprir protocolo sanitário antes de poder ingressar na Coreia do Sul em meio à pandemia do coronavírus. Na nota publicada em seu site oficial, a diretoria corintiana informa que deu aval para ele realizar exames médicos para assinar com o Jeonbuk Motors. Os valores totais da negociação são mantidos em sigilo, mas se aproximam de 17 milhões de reais. Segundo o site do Globoesporte.com, o Inter receberá 15% desse valor estabelecido em contrato. Isso representa quase 2,4 milhões de reais. Dono de 30%, o Corinthians ficará com quase 5 milhões. Em nota oficial, o Timão fala sobre a situação do centroavante, abre aspas. O Esporte Clube Corinthians Paulista comunica que liberou o atacante Gustavo para realizar exames médicos na Coreia do Sul, após concordar com a proposta recebida pelo Jeonbuk Motors. O atleta estava emprestado ao Esporte Clube Internacional, que não se opôs à negociação e liberou o atacante das atividades desta última segunda-feira, dia 29. O processo de transferência segue em andamento e será concluído após as avaliações médicas, assim como o cumprimento dos protocolos sanitários exigidos pelo país asiático. Pelo Timão, Gustavo teve 2 passagens.
Chegou em 2016, após ser emprestado, retornou em 2019. Jogou 69 partidas e marcou 15 gols. Fez parte do elenco campeão paulista, no ano passado. Valeu, amigo fanático, espero ter colaborado. Já sabe, né? Compartilhe com outro fanático e caso ainda não esteja inscrito no nosso canal, não fique de fora, faça parte desse bando de loucos, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Visite o nosso site oficial para ficar atualizado durante o dia e não esqueça de conhecer a nossa galeria de fiel torcedores. Sem mais enrolação, valeu pelo like maroto, e vai Corinthians!